Olá, este é o programa Neurodireitos e Manipulações Neurais. Você que acompanha o nosso trabalho, episódio 1, 2 e 3, você já sabe que aqui nós estamos apresentando a causa das vítimas das chamadas manipulações neurais. São verdadeiras torturas profundas, intensas, severas e que essas vítimas não têm como sair desse cárcere tecnológico. Hoje nós vamos falar para vocês como é o passo inicial deste crime. O que acontece com a pessoa que está sendo selecionada a ser uma target individual, que é o termo internacional para as pessoas que sofrem esse horror. Inicialmente, essas pessoas precisam estar dentro de alguns padrões. Esses padrões, eles têm várias características. A primeira é a vulnerabilidade da vítima. São vítimas vulneráveis, são vítimas fáceis, são vítimas que não vão sair deste cárcere tecnológico, são vítimas que não têm condições de pagar, que não têm condições psicológicas de superar este horror e de conseguir um profissional e finalmente ficar libertas. Até agora, as nossas informações que estão publicadas nas redes sociais, postadas nas redes sociais, informam um número ínfimo de pessoas que se tornaram livres. Por que essas pessoas são selecionadas para serem target, que significa alvo? Quais são as suas condições? Vulnerabilidade? Claro. Problemas emocionais para encobertar futuras falas e serem compreendidas como alguém que está dizendo informações que não têm precisão ou não têm coerência com as novas tecnologias? Claro. A pessoa não sabe se explicar. A pessoa não conhece de tecnologia, não sabe o que é IA. Como é que ela vai explicar vozes intracranianas? Como ela vai explicar que ela abre a geladeira e tem alguém falando com ela, não coma? Como ela vai explicar que de madrugada ela ouve vozes e vê imagens cerebrais? Que perseguição é essa? Que perseguição anormal é essa? Por que existe essa perseguição? E neste episódio, nós vamos apresentar para você o que é a primeira etapa do horror dessas vítimas. Acompanhe. Olá, pessoal. Boa tarde. Gente, eu estou entrando em contato com vocês para pedir, por favor, que vocês levem a sério isso que eu estou falando. Ontem eu já estava bem melhor, né? Eu estava me adaptando, apesar de estar ouvindo sempre eles falarem, porque eles sempre falam no meu ouvido, né? Eu estou tão aflita. Me aconteceu algo agora, né? E eu vou compartilhar com vocês, porque a dor que eu estou sentindo não é fácil. Mas eu preciso alertar a todos disso que está acontecendo, porque isso é doloroso demais. Isso não dá pra aceitar. Gente, esse chip que as pessoas estão implantando no cérebro das outras tem a capacidade até de fazer você esquecer a sua memória. Então, por favor, levem a sério. Eu não entendi o porquê da perseguição, mas eu sou insistente. Como eu falei, apesar de estar chorando aqui e estar doendo muito, eu faço de tudo para ser o mais forte que eu posso. O mais forte que eu posso em qualquer situação da minha vida. Quem me conhece sabe. Ontem eu postei o vídeo e hoje já me atacaram. O que aconteceu? Quando eu fui dormir, como eu falo pra vocês, como eu falei no outro vídeo,
Quando eu fui dormir, eu coloquei o celular com o fone ligado, com o gravador ligado. Com o gravador ligado, dava para ouvir tudo o que estava se passando no meu ouvido, porque esse chip fica conectado e dá para, se colocar um fone, fica um ruído, mas dá para ouvir bem no fundo o que as pessoas estão falando. Só que não dá para ouvir com eficiência. Essa é uma prova que eu já tenho. Então eu preciso de vocês para me ajudar com isso, porque eu não tô aguentando mais. Essas pessoas me enganaram a minha família. Minha família me tirou como louca na época, né? Que foi em dezembro que isso aconteceu, final de novembro para dezembro. Então é sério isso que eu tô falando para vocês. Isso é um perigo extremo para a sociedade. Como eu já falei, é uma tecnologia, é uma inovação, vem sendo pesquisada há muitos e muitos anos. Né? Eu me mantive informada sobre isso, cheguei a estudar muito sobre o assunto. Eu ficava sem entender por que essas pessoas começaram a me perseguir, mas uma vez que eu descobri que com o uso desse chip, eles têm até como excluir uma certa memória sua, então tudo me leva a entender que aconteceu alguma coisa, eles fizeram alguma coisa comigo. E depois de ter feito alguma coisa, eu não sei se o que pode ter sido que eles fizeram comigo. Até agora eu não sei, não tenho uma afirmação positiva se foi estupro. Mas eu sei de uma coisa, agora à tarde, e quando eu ouvi o vídeo, eles falaram que ele estava me estuprando. Tem o áudio gravado aqui, mas não dá para ouvir direito. Você tem que ouvir bem e ficar as vozes bem no fundo, porque tem o áudio, né? Tem uma ligação entre o ouvido, quem ouve é o cérebro, mas sai o som aqui. Então ninguém conseguia acreditar em mim, porque quando eu falava da perseguição, as pessoas não conseguiam acreditar porque não via ninguém, não tinha nenhuma prova, não tinha nada. Minha família me encaminhou para psicóloga e tudo, mas eu tenho essa prova aqui. Só que alguém precisa me ajudar como tirar o ruído do som para poder escutar o que está se passando no fundo bem, porque só quem sabe, quem passa é que se esforça para ouvir bem. Assim como eu fiz, passei noites escutando e eles veem tudo, eles sabem tudo. Eles me veem nua todos os dias, quando eu tô dormindo. Foi horrível escutar tudo aquilo. O cara se masturbando do outro lado. O cara mora a não sei quantos quilômetros aqui. E eu sei quem são todas as pessoas. Eles dizem que vão me matar se eu contar, porque eu sei quem são. Então, o que eu estou passando não é fácil. Vocês precisam compartilhar esse vídeo. Precisa criar uma lei aqui no Brasil, porque isso não é fácil. Se eu não fosse forte o suficiente, eu não tivesse me apegado ao meu Deus, Jeová, eu não suportaria. Eu tô falando pra vocês. Não dá. Agora tava aqui tentando fazer as pesquisas, separando as coisas, porque... E outra coisa que me faz ser muito forte é estudar. Eu estudo muito. Isso, né, ajuda muito a pessoa a ser forte, até nas pesquisas falam. Então, gente, por favor, se vocês quiserem as pesquisas, eu tenho sites, é só pesquisar em inglês, tem que ser, só ir no Google Tradutor, vai lá no Google, transfere do português para o inglês e faz as pesquisas, coloca em inglês a pesquisa, você vai ver, tem sites americanos que falam tudo sobre isso. Já saiu esse leitor de memória, já está sendo comercializado, só que pouca gente tem conhecimento aqui no Brasil, praticamente ninguém sabe disso, eu estou sofrendo muito com isso. Vocês precisam incentivar para que as pessoas se movimentem e me ajudar. A minha família nem sabe que eu estou passando esse vídeo. Se eles verem, é capaz de duvidar de mim. Eu preciso de alguém do meu lado, alguém que entenda dessa tecnologia, que busque pesquisar, que me incentive, porque sozinha eu não vou aguentar. Por favor, gente, compartilhe esse vídeo. Tem que chegar alguma autoridade competente. Porque aqui não adianta você ir na delegacia, você ir aqui na polícia
civil da minha cidade. Aqui eles dizem que eu estou louca. Como vocês viram, nós temos um relato de uma vítima. Ela nos informa o que está acontecendo com ela. Em primeiro lugar, ela ouve vozes. Mas antes de chegar a essa etapa, ela foi selecionada. Ela foi selecionada porque dentro dela, através das próprias tecnologias, foi descoberto um filão que interesse a esses psicopatas. Foi descoberto uma área que é de interesse a esses psicopatas que buscam prazeres na tortura mental. Pode ser um trauma, pode ser uma pessoa com talentos diferenciados, pessoas geniais, pessoas superdotadas em sua cognição, pode ser um artista, pode ser uma simples dona de casa, mãe de 5 filhos, pode ser um empresário e pode ser um político. Cada uma dessas pessoas tem no seu interior mental algo que interesse, direta ou indiretamente, a essa rede de psicopatas. O primeiro passo desta observação é a vigilância. Essa vítima, ela vai ser observada. E ela começa a ser observada, segundo os relatos, e mais uma vez aqui esclarecemos, as informações apresentadas no programa Neurodireitos e Manipulações Neurais estão postadas. Estão no canal das reuniões das vítimas, da Associação Nacional de Vítimas de Crimes Psicoelétricos. Estão nos sites Target Individual, Target Justice, Viatec, na Espanha, e outros tantos sites de informação com fontes confiáveis. Quando a pessoa torna-se vítima, ela passa por uma fase de vigilância e observação. Então, eles começam a ter atitudes de tirar o crédito desta pessoa perante os seus segmentos sociais. Então, por exemplo, operacionalmente, eles podem seguir essas pessoas à rua e depois de 1 mês ou 2, esta pessoa vai comunicar aos seus familiares que percebe que tem alguém as seguindo. Esta pessoa também pode ouvir vozes intracranianas através da tecnologia V2K, cuja possibilidade de discernimento dessas falas remetam a pessoas da sua vizinhança. A vizinhança é uma estratégia que tira o foco do criminoso. A vítima começa a ouvir, tal qual timbre de voz e distância de audição, como se os vizinhos estivessem falando algo sobre ela, principalmente coisas ruins. Então a vítima começa a reagir, a achar que os vizinhos estão gerando o crime, estão gerando a perseguição. Muitas das vezes, a este ponto, a vítima ainda não recebeu o atingimento das torturas em seu próprio corpo. Ainda não começou a fase da tortura. A primeira fase é a fase da depauperação. É a fase de deixar a vítima descontrolada emocionalmente. Começa o calvário da vítima. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela ouve inúmeras vezes dentro da sua cabeça e decodifica que a voz vem de alguém da vizinhança que estão a perseguindo. E também, fisicamente, elas são perseguidas para que um item se coadune com o outro. E ela comece a perder a sua paz, o seu equilíbrio. E nesta fase entra um recurso físico, de nome teatro de rua. É quando esses psicopatas, presencialmente, começam a conversar com pessoas pagas
pasme, gerando falas que têm a ver com o pensamento da vítima. Em outras palavras, a vítima vai para o escritório. Vamos supor um empresário. Só ele sabe de certas informações. Mas no elevador entram mais pessoas. Teatro de rua. Há uma teatralização dos diálogos entre duas ou mais pessoas. E ali está a vítima no mesmo ambiente. E quando A conversa com B e com C, ou seja, os atores do teatro de rua, eles já fizeram o acesso à privacidade mental da vítima. Então, eles vão dialogar sobre algo que só a vítima sabe. E aí começa a tortura da vigilância, da telepatia sintética e da tortura psicológica. Aquela vítima sabe que estão falando dela. É de impressionar? Pois são milhares de pessoas dizendo a mesma coisa. São centenas de artigos no Brasil e fora do Brasil, falando da estratégia, da engenharia deste horror. Acesse as obras. Acesse os livros no site da Amazon. Acesse os artigos. Todas as vítimas vão ter a mesma fala. Eu ouvi alguém da vizinhança, eu ouvi alguém do trabalho, pessoas próximas, vizinhos de trabalho, profissionais. Eu comecei a ser perseguido na rua e, finalmente, em alguns estabelecimentos, principalmente, pasme, aqueles ligados ao marketing, neuromarketing. Pegue este produto e não aquele, domínio. São centenas de pessoas que ouvem isso. Não é uma fala, não são duas falas, não são três, são centenas de falas. Por quê? Por que que isto teria a ver, possivelmente, com torres de transmissão de frequências? Por quê? Porque nomes de pessoas, de personagens, de fatos ligados ao mundo da comunicação são citados ali. Muitas vezes é uma vítima que acompanha um filme. Muitas vezes é uma vítima que assiste algum programa. Então há uma triangulação. A pessoa é observada para saber se ela vai se tornar um target individual. Ela vai ter a sua privacidade invadida por tecnologias próprias, já mencionadas aqui. Ela vai ser vítima de uma perseguição física e ela vai identificar que essa perseguição, esses conteúdos, são ameaçadores, mesmo que sejam lícitos, à pessoa física e psicológica dela. Domínio da mente. Este é o crime de vigilância. Ele pode ser feito através de equipamentos físicos próximos à vítima, como era feito em anos já passados, como indicam muitos artigos que você pode acessar. É só fazer a sua pesquisa. Você é livre para fazer essa pesquisa. Como também totalmente wireless, a longa distância, até que a vítima entende, como aquele filme do Truman, como esse filme, você está sendo vigiado, como um grande reality. Você passa a ser um personagem de um reality particular, cruel, diabólico, anormal e bestial. Este é o primeiro passo dos horrores que essas vítimas sofrem. Você já ouviu falar sobre isso? Se não ouviu, essa é a hora de você acessar informações. Este horror está acontecendo em dezenas de países. Este horror acontece no Brasil há décadas.
Este horror está explicitado através das inúmeras falas desesperadas das vítimas. Você tem referência disso? Acesse informações. Você precisa estar ciente. Todo o cidadão tem o direito de estar ciente das invasões mentais. Todo cidadão tem o direito de estar ciente da fidelidade e da verdadeira qualidade informativa que consta em artigos científicos. Os artigos científicos precisam ser analisados e confrontados dentro de um âmbito das ciências jurídicas, dentro de um âmbito das ciências tecnológicas, da evolução das ciências, de um modo do fluxo evolutivo dos conhecimentos. E todo cidadão tem o direito de saber, através do jornalismo, através das redes sociais, através dos veículos de comunicação, todos eles, através dos canais, das plataformas, o que acontece com centenas de vítimas no Brasil. Que elas estão sabendo, estão conscientes, elas estão com a informação 100% estabelecida, porque elas vivenciam isso. Elas não são apresentadores, elas são vítimas. Elas são a memória, os relatos, elas são os documentos vivos sobre este horror. E elas estão comunicando o que está acontecendo. Acesse, converse e saiba do que acontece no Brasil. Torturas profundas, tecnológicas, cárceres virtuais, cruéis ao extremo, bestiais. O que você nunca ouviu antes está estabelecido no Brasil, segundo os relatos das vítimas, segundo os sites, os documentos e as obras publicadas. Bem, muito obrigado a você que começou a acompanhar o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado do episódio e, se você gostou, convide outras pessoas, outros amigos para assistir e participar conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Neurodireitos e Manipulações Neurais. Até lá! Fique conosco, até o próximo episódio, acesse informações e fique sabendo sobre neurodireitos e manipulações neurais.